é o Evangelho, segundo Jesus, segundo o Cristo eterno de Deus, segundo o Cordeiro, o princípio da vida, que se abriu, que se imolou, que se entregou antes da fundação do mundo, segundo a ordem dos que andam em espírito e em verdade. Aqui em Mateus, no capítulo 24, você encontra Jesus com seus discípulos no Monte das Oliveiras, respondendo a perguntas, a inquietações deles acerca de quando seria o tempo da volta, ou da vinda, ou da manifestação plena, concreta do reino de Deus, conforme eles aguardavam, esperavam e sonhavam. E então Jesus lhes fala de várias coisas. Primeiro, chama a atenção deles para a proliferação dos Cristos, dos Messias, dos profetas, dos fazedores de sinais ou causadores de impressões, manipulando a mente humana. Ele primeiro adverte acerca disso. Diz que haveria uma proliferação extraordinária. Depois ele disse: não vos assusteis com tudo que se diz respeito a nação contra nação, fomes, terremotos, guerras, ódios disseminados, gente se odiando, grupos se comendo. Vai se instalar um espírito de ódio, de antropofagia, onde as diferenças entre os humanos serão o pretexto desse canibalismo relacional. Aí ele diz: esse é o tempo em que vai se instalar um espírito de traição e de ódio. Enquanto isto, falsos profetas continuarão animando esse ódio e vão enganar a muitos e muitos e muitos. E quanto mais a maldade, a iniquidade, o ódio, o desamor, a indiferença crescerem, mais o amor vai se esfriar de quase todos. Vai chegar uma hora em que qualquer que seja a proposta de amor, de solidariedade, de misericórdia, de graça e de compaixão será objeto de risada, como se estivesse sendo proposta uma idiotice. Porque a iniquidade vai crescer e o amor vai esfriar no coração de quase todos. Por isso, só quem perseverar no amor do Evangelho, será salvo. Ele prossegue e fala das manifestações horríveis de encarnações do mal, de abomináveis da desolação, de gente que vem para cumprir profecias da maldade, de líderes que se colocam em posição de ostentação dominadora, como um abominável da desolação. E ele diz: tomem cuidado, porque isso vai trará angústia a essa sociedade. Tira a paz das grávidas, seca o leite das que amamentam. É período de conturbação, é período de susto, é interrupção da tranquilidade no meio do feriado do sábado. Mas ainda é apenas princípio de dores. No entanto, virão dores como não se pode jamais imaginar. Elas virão, sim. E eu digo que se aqueles dias não tivessem sido abreviados por causa desses que perseveram em amor, ninguém aguentaria. Mas haverá um basta de Deus numa certa hora. Enquanto isso, o mundo vai continuar enlouquecido,
com gente se apresentando como solucionadores, como Cristos, como profetas, como mentores, como Messias, como estadistas soberanos, quase sacerdotes das soluções mágicas para todos os lados, e também a proliferação daqueles que impressionam fazendo prodígios para enganar, se possível, até gente do Evangelho. Vejam que eu tenho advertido a vocês de que as coisas serão assim, diz o Senhor Jesus. Portanto, não sejam impressionáveis. Haverá pessoas que dirão, é dali que virá a solução. Não vão correndo atrás. Outros vão dizer, é do interior de uma certa casa, já está começando lá. Não acrediteis. Sejam ateus do engano proposto. Porque quando for a hora, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Não haverá dúvidas. Assim será a hora do Filho do Homem. Enquanto isso, prestem atenção no seguinte: aonde esses sinais forem se acumulando, os protagonistas vão se ajuntando. Porque aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E ele prossegue, descrevendo a tribulação horrorosa, até que chegue o dia da vinda do Filho do Homem com poder e grande glória. A seguir ele conta uma parábola, dizendo, ninguém sabe o dia nem a hora, mas quando vocês virem a acumulação e a convergência de tudo isso, saibam que se está próximo, se está porta. E haverá uma dada geração na qual a convergência será tão absoluta que esta será a geração da qual falo. No entanto, até lá, muitas gerações experimentarão sinais semelhantes que lhes servirão para discernirem o fato de que a história, naquele momento, amadureceu para uma intervenção. E aí, no verso 45, que é o que eu trago para a nossa reflexão, mas eu tinha que falar em que contexto Jesus disse o que disse. No verso 45, ele, Jesus, pergunta aos discípulos dele, quem é então o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, os seus irmãos, para dar-lhes sustento a seu tempo? Quem é o ser humano para viver no tempo dessa desgraça, dessas seduções, desses cristos, desses profetas, dessas falsas profecias, desses terrores, desses falsos messias, de tanto engano, de tanto sinal, de tanto prodígio, de tanta mentira, de tanta iniquidade, de tanto arrefecimento do amor, de tanta descrença, de tanta maldade? Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os irmãos, para que ele lhes dê evangelho, sustento, palavra, consolação, ânimo? Quem é? Qual é a natureza? Porque no meio dessa calamidade, Deus quer que haja pessoas que tratem o mundo como quem está tentando evitar que a profecia se cumpra. Gente que, sabendo que as coisas são assim, não diz let it be. Ao contrário, sabendo que as coisas são assim, se levanta e as enfrenta. Enfrenta a profecia para vencê-la. Enfrenta para adiá-la. Enfrenta para não realizá-la. Enfrenta para não ter alegria que ela se realize como mal, como engano, como mentira, como catástrofe. Esse é o espírito do Evangelho.
Anuncia-se com realidade o que acontecerá e se pede que aqueles que creem trabalhem para que isso não aconteça. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar trabalhando assim, vivendo assim, sendo assim, enfrentando a própria profecia na intenção de prolongar os dias da misericórdia. Em verdade vos digo que, com relação a esse servo, o Senhor dará a ele todas as suas riquezas, todos os seus bens, porque ele lutou contra a profecia por causa do amor de Deus plantado no seu coração, enfrentou as calamidades preditas, levantou ruínas, deu pão ao faminto, água ao sedento, ofereceu abrigo ao estrangeiro. Esse é o servo em cujo coração o amor não esfriou. Aqueles em cujo coração a iniquidade esfriou o amor são aqueles que se entregam dizendo: é assim mesmo, então que seja mal contra mal, fogo contra fogo. Mas o servo a quem o seu Senhor espera encontrar é esse que luta com todas as suas forças em amor, para não deixar a profecia maligna, a profecia da morte se cumprir na vida de ninguém. Esse que será o herdeiro de toda a riqueza celestial. Mas, se aquele servo, ao invés de ser assim, sendo mau, tendo ouvido que tudo será como tudo foi predito que será, e ele, sendo mal, se associar ao mal previsto, profetizado, e disser consigo mesmo: o meu Senhor demora, não vem, não intervém, se ausentou, e então, por causa disso, ficar tomado por uma atitude de Senhor, de dom, e resolver no dia mal ser mal para com aqueles que são frágeis e passar a espancar, ou a propor violência, ou a trazer a agressividade e o ódio para dentro dos seus irmãos, da vida deles, enquanto come e bebe com ébrios, enquanto tem qualquer que seja a atitude apenas de exacerbação e de expressão da sua própria índole má, em qualquer que seja a direção, então saiba-se que naquele dia, quando o Senhor voltar, porque o Senhor virá, sim, o Senhor desse servo virá em dia que ele não espera, em hora que ele não sabe, vai pegá-lo, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá muito choro, muito ódio, muito ranger de dentes. Mas como são maus, nem arrependimento os visitará. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, esta é a Tua profecia, este é o Teu ensino. É tão óbvio, é tão claro, não precisa nem interpretar. Eu quero pedir que alguém ou alguns acordem, que o Evangelho abra os nossos olhos e que ele nos permita enxergar as escolhas da nossa maldade no dia de hoje. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.